Eu queria te fazer uma pergunta antes. Você acredita que o ano de 2024, por ser um ano eleitoral, você acredita que somente essa lista, os nomes que estão nessa lista, serão perseguidos? Ou também aqueles, vamos dizer assim, do baixo clero, né, da direita? Porque nessa lista a maioria são pessoas aí que estão na linha de frente do bolsonarismo, na linha de frente da direita, né, e que serão, segundo essa lista, perseguidos ainda este ano. Este ano ainda vai aparecer muitas coisas, né, que eles vão inventar ou vão escolher a dedo para trazer a público, para tentar derrubar, né, a integridade política dessas pessoas que são candidatos, são pré-candidatos. Você acha que pode piorar? Esse ano ainda vai piorar? Muitos vão cair? Ou você acha que isso aí é apenas um blefe que não vai dar em nada? Nem uma coisa nem outra. Eu acho que é um ledo engano imaginar que se constrói um forno enorme para assar 4 batatas. Ninguém esquenta um forno enorme para assar 4 batatas. 4 batatas você põe no micro-ondas. Eles estão criando um conjunto de ferramentas persecutórias que sequer são necessárias para esmagar a direita. Eu acho que, inclusive, essa lista é mais uma forma de esconder o que de fato está em curso. E eu tenho batido nessa tecla todas as vezes que eu voto nisso. Então, o que eu acho agora? A mesma coisa que eu achava há 6 meses. A mesma coisa que achei quando indicaram o Dino. A mesma coisa. O projeto do PT é esmagar a fisiologia política através de perseguição jurídica. Por quê? Perseguição jurídica dá um ar de legalidade. É por isso que eles aumentam o salário de juízes federais, delegados federais, recentemente, inclusive. É por isso que investigação contra pessoas do centro político estão ressurgindo. Reaberto o caso do Temer, investigação em Alagoas, que não tem direita. Também no Ceará, onde mantiveram a cassação de deputados. Os deputados cassados no Ceará são de direita, mas as investigações que correm por lá agora não são. PSB do Rio de Janeiro também não é direita. PDT também entrando na mira. O próprio Ciro Gomes recentemente pelas palavras, inaugurando punição por palavras contra deputados ou figuras políticas de esquerda. Então o que eu enxergo é um movimento mais robusto que visa, que tem como alvo a única coisa que ameaça, que pode impedir de alguma forma o regime. A mesma coisa que derrubou o PT da outra vez, o centro fisiológico. Foi o centro fisiológico quem viabilizou o impeachment da Dilma, quem usou o aparelhamento na mídia para furar a bolha e mostrar as ruas, e com isso ganharam volume. Foi o centro político, e não a direita, que sequer existia, quem viabilizou, quem deu visibilidade à Operação Lava Jato e as consequências que levaram o Lula à cadeia. E ele pagava todos eles, mensalão, petrolão e o caramba 4. Então ele já sabe que comprar essa galera significa muita coisa. Eu acho que esse é o movimento. Veja que o caso do Ramagem inaugura investigar um deputado por atos anteriores ao mandato. Isso é uma ferramenta poderosíssima se você olhar para o centro político. Veja que você tem a invasão do gabinete do Jordi. E o Jordi é uma liderança política, esquece que ele é de direita. Usar a fumaça de perseguição ao bolsonarismo é uma ótima forma de esconder a ferramenta que se cria. É como se a direita fosse o molde das ferramentas persecutórias. E é exatamente isso que eu vejo mais uma vez. Então, essa lista, inclusive de direita, vou digo mais, não acredito nem que toda essa lista seja perseguida. Porque a ideia, o que eu disse antes lá atrás, na indicação do Dino, eu repito agora. Qual era a minha previsão para o começo deste ano? Que começassem a surgir investigações contra políticos de centro. Estão surgindo. Que, no meio disso, se intensificasse a perseguição contra alguns nomes grandes da direita e, com eles, alguns da esquerda. Recentemente, um deputado de esquerda teve 1 milhão travado na conta. É só o primeiro passo. Aguardem para que mais nomes da esquerda também sejam perseguidos. E em meio à justiça idônea, tá na lei. Temos que cortar o crime onde ele estiver, inclusive na carne. Olha que retórica bonita para esmagar o centro político. Aí, aguardem o que a gente vai poder batizar de Operação Lava Emenda. As mesmas emendas que amaciaram a carne do Congresso Nacional servirão para jogá-la no forno, tão bem construído. E claro que não é para assar só algumas batatas. A carne, o núcleo do país, está na fisiologia política. E para controlá-la, para manter um Congresso aberto, que na verdade será fechado com o governo, é preciso se livrar das velhas figuras, dos velhos contatos, dos velhos aparelhamentos que essas figuras têm para impedir que haja uma surpresa
como a Dilma teve da primeira vez, ou uma surpresa, como o Lula teve da primeira vez. Desta vez, a surpresa é para eles. E é isso que eu entendo ser. Essa lista vem para criar uma ideia de perseguição e depois nem persegue a lista inteira. Uma parte dela. A outra parte nem persegue. É como se dissesse assim, tá vendo como não é uma coisa pessoal, uma perseguição política? Nem teve essa história de lista. É assim que eles fazem. E nesse caminho, figuras que estão negociando com o regime vão ficar sem R$1 e devem trocar as fichas de plástico do Cassino da Democracia por algemas. E tudo isso estará na lei. Eles ainda se vangloriarão de ter combatido a corrupção o que o Lula chama ser os homens brancos do agro que não representam o povo, disse o Lula. Aquele empecilho para as agendas internacionais que são importantes no multilateralismo. Ou ele disse recentemente que o Brasil está na condição que está porque é governado por pessoas que defendem apenas os próprios interesses. E o pessoal achando que ele falava dele mesmo. Ele falava do Congresso. É lá que a mira está. As vítimas anteriores são meros moldes para as ferramentas. Meros moldes. O fato é que o nosso querido presidente, capitão Bolsonaro, foi um verdadeiro erro de percurso. Eles não imaginavam que um só homem iria surgir no Brasil e queria fazer pessoas neste horário, numa sexta-feira, estarem assistindo a um jornal de direita, né? A um noticiário de direita, um noticiário de política, não precisamente de direita, mas hoje o povo procura política, procura informação, procura se informar cada vez mais, e o Brasil estava escasso disso. Ninguém procurava política, ninguém gostava de política, e hoje nós amamos a política, né? Tanto que alguns de nós não conseguimos, né, fechar os olhos, encostar a nossa cabeça no travesseiro, sem que antes busquemos informações do que está acontecendo no Brasil. Todos os dias, ao acordar, eu acredito que muitos que estão no chat e muitos de nós que estamos aqui na bancada não conseguimos ficar sem as informações diárias, porque nós não queremos ser pegos de surpresa. E a esquerda foi pega de surpresa com o levante do Brasil, né? Quando o gigante acordou, quando o gigante começou a falar, a bradar a sua liberdade, a esquerda, né, viu que tem uma grande pedra no sapato deles, chamado patriota. Patriota é o nome que eles temem mais. Então eu peço aí ao doutor Caivano que traga a sua análise precisa sobre o que está acontecendo no Brasil. Meu amigo Caivano, você acredita que vai se intensificar mais essa perseguição, que justamente os candidatos que Bolsonaro indicar vão ser mais perseguidos do que outros? Olha lá, difícil comentar depois desse pas de deux, né? Pas de deux é um passo de dois em francês. Então, depois desse pas de deux e a previsão do pai Didi, fica difícil de eu dizer qualquer coisa, mas eu vou tentar, assim, não dá para brincar com esse tipo de coisa, né? Eu quero voltar nessa dança um passo para trás para mostrar para a audiência, ou ao menos tentar refletir junto com vocês sobre o que significaram essas duas investigações, né, contra o Jordi e contra o Ramagem. Qual é o principal problema do Rio de Janeiro? Eu não vou responder, parece-me uma questão óbvia, né? Um óbvio ululante, ou seja, não precisa nem resposta, é mera retórica essa minha pergunta. Pois bem, de uma vez só eles estão tentando já antecipar o pleito de 2024 e tirar, né, em tese, essa é a busca deles, tirar da disputa um futuro prefeito de direita em Niterói, que combateria o crime organizado, e a mesma questão na capital, Rio de Janeiro, né, através do Ramagem. A questão do Ramagem é um pouquinho mais profunda, né, porque envolve a ABIN, envolve a tentativa aí de descredibilizar a ABIN, da mesma maneira como eles tentaram descredibilizar a Polícia Militar do Distrito Federal, ambas envolvidas aí no episódio de 8 de janeiro. A ABIN emitiu vários alertas para o GSI. Quem deveria ter agido era o GSI. Que maneira você tem, né, sob essa perspectiva, de fingir
que nada aconteceu ou tentar mostrar para a opinião pública, né, porque pelo menos metade da população continua dormindo ou então é totalmente esquizofrênica e está acreditando que a ABIN falhou, porque não avisou que existiriam esses ataques. Então é disso que se trata. Eles estão tentando transformar a ABIN num agente 86, né, o Maxwell Smart, ou seja, um arremedo de qualquer tipo de investigação, uma piada. E não é isso que ela efetivamente é. Essas acusações, como bem disse o Didi, elas são lá do passado, e o Diogo também falou, elas não têm nenhuma fundamentação, não têm provas, até porque esse software que eles acusam o Ramage de ter utilizado, além dele não conseguir fazer a arapongagem que eles estão acusando, ele só sabe onde que o GPS do celular se encontra, não foi ele que comprou, não foi Bolsonaro, isso é anterior a ele. Além do mais, ele fez uma grande auditoria para se certificar de que não existiam outros tipos de problema. E vou mais além. Existiu uma pessoa que estava à frente disso, foi demitida pelo próprio Ramage quando esteve à frente ali da Polícia Federal, e essa pessoa voltou agora. E é ela que está liderando essas investigações. Então, me parece muito claro que trata-se única e exclusivamente de perseguição. Além de tudo isso, né, o próprio Ramage deu a declaração de que ele já estava investigando, ele por conta própria, recolhendo provas para ir contra, processar, inclusive, fazer queixas-crime contra o presidente atual do nosso país, do nosso pobre país. Além de ter deixado e conquistado provas que ligariam, eu não vou falar nome de função, muitas pessoas importantes a uma das maiores facções do crime organizado que atua no Brasil. Então, vejam que nós estamos diante de algo que eles estão nitidamente atacando primeiro, para ver o resultado, para tentar ver que tipo de provas, que tipo de armas, que tipo de outras questões a direita possui, para definitivamente, aí sim, fazer o que disseram o Diogo e o Didi, acabar com os possíveis candidatos para as futuras eleições. Ou seja, o termo, né, tudo isso que está acontecendo é extremamente complexo, todo esse problema é de extrema complexidade, mas a gente não pode perder as esperanças, não. O jogo só acaba quando termina. E grande parte disso, uma variável que eles não conseguem controlar, é rua. É disso que se trata. Excelente, excelente, doutor. Eu penso que eles estão muito cheios de si, né? E com muita certeza que eles destruíram, como disse um dos ministros, né? Destruíram o bolsonarismo. Eu costumo dizer que somos mais do que bolsonaristas, nós somos patriotas, o nosso coração bate em verde e amarelo, e nós não vamos desistir, não podemos desistir, porque é exatamente isso que eles querem, aí eles vencem. E eu costumo dizer também que tudo isso que eles estão fazendo, toda essa perseguição, só vai fazer surgir mais pessoas com sangue no olho, no bom sentido, para vencer no Brasil, para ir para a política, para procurar, né, um partido para se filiar e entrar para a política. Então, se eles derrubam um, nascem 10. A gente vai proliferar, né? A gente vai proliferar. Vamos, então, seguindo a pauta aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso ou posso passar para a próxima pauta? Alguém da bancada? Não? Tudo certo? Vamos lá. Só, já que você abriu, só deixar refixar o alerta. Não vou nem um comentário, é um alerta. O Congresso precisa acordar. Eu não tenho dúvida de que o Brasil sobreviverá a isso. Mas de que forma e a que preço? Veja que se as investigações contra ele se desdobrarem rapidamente, qualquer tentativa de impeachment será taxada pela imprensa do regime como golpe. Então, o tempo de agir é curto. A investigação contra o Temer já foi reaberta, investigações contra a PSB e companhia já foram reabertas. Então, sinceramente, o tempo para fazer valer as prerrogativas do próprio Congresso está cada vez mais curto. E quem tem o maior preço a pagar por isso são os próprios congressistas. O Brasil não sucumbirá à tentativa de regime, mas processos uma vez abertos não serão soterrados, ainda que abertos pela tentativa de regime. Então, sugiro aos políticos que acordem para a vida,
né, já que a mira está neles, que movam-se, ainda que seja em causa própria, porque um dos benefícios da defesa em causa própria será a defesa do país. Já que não fizeram pelo motivo nobre, que façam pelo motivo pobre, mas façam. Bom, eu queria só... Desculpe, sim, pode Roberto. falar. Pode falar, sem problema. Diogo, meu querido, eu acho que quem tem que acordar é você, irmão. Quem tem que acordar é você. Desculpe a ironia e a brincadeira. Os caras não vão fazer nada, brother. Eles não farão nada. Eles não estão nem aí para o povo, eles não estão nem aí para o próprio... Eu entendi o seu raciocínio, e claro que aqui é uma brincadeira, uma ironia que eu estou fazendo com você, evidentemente. Mas eu quero dizer no sentido que eles sabem de tudo isso que você acabou de comentar. Eles sabem disso. Mas eles não vão tomar providência, cara. Eles não vão tomar providência nenhuma porque eles não conseguiram... eles estão achando que só vai dar o porrete, só vai bater em Chico, não vai bater em Francisco. A gente sempre vê essa conversa de prerrogativa, porque temos que ter as prerrogativas dos deputados. Porra, meu irmão, esse negócio de prerrogativa já não tem mais para onde ir. Eu acredito que eles não estão entendendo o jogo político do sentido de que eles seriam os próximos, entendeu? Infelizmente, esse é um alerta. Eles vão ver cair um por um e eles não vão tomar providência. O Pacheco não vai fazer nada, o Lira não vai fazer nada, eles não farão nada, eles fazem parte do problema, Diogo. Mas eu não estou dormindo não, Didi, eu concordo com você, por isso que eu estou alertando. Você acabou de confirmar... Não, Digo, você acabou de confirmar o meu ponto. Eles não estão enxergando o óbvio, esse é o ponto. Eles acham que essas ferramentas persecutórias são para a direita. O que eles não percebem é que para esmagar a direita, nenhuma delas é necessária. Eles não perceberam ainda que o alvo é para eles. Eles não perceberam ainda que o próprio PT, Didi, entregou a eles de bandeja o descumprimento de meta. O PT sabe que não vai cumprir, o Lula falou ano passado. Você acha que eles estão preocupados com... Você acha que o PT está preocupado com o impeachment? Não está nem aí. E eles estão se segurando nessa. A gente faz o impeachment, na hora H. Eles não estão percebendo que o alvo está neles. Então, meu ponto é esse. Eu sei que eles não vão fazer nada, mas o mínimo que eu posso fazer é alertar. Tô alertando desde o ano passado, é pra falar, fião, acorda pra vida, fião. Vocês vão dançar. Tô contigo, eles vão... nem acho que eles vão reagir tão cedo, não, mas o mínimo que a gente pode fazer é tentar avisar, né? Entendeu? Que o alvo é eles estão achando que é com a gente. Pra gente não precisa de nada disso aí. Não, eu concordo. Desculpe, Robert, eu achei que a gente tem que mudar de assunto, mas só para eu concluir meu raciocínio, a gente vê Carlos Jordi chegando quase chorando, minha gente, numa coletiva de imprensa. A gente viu o Van Hatten falando as mesmas coisas de sempre. Porque temos que preservar as prerrogativas. Gente, o povo brasileiro não aguenta mais esse discursinho. O povo brasileiro já está de saco cheio. O que é que a oposição pode fazer? É obstruir? Que faça uma obstrução séria. Se a única ferramenta que resta para a oposição é a obstrução do Congresso, que ela seja feita seriamente. Porque da última vez que a oposição disse que obstruiu. E o que é que aconteceu? O Arthur Lira chegou para os caras lá e disse assim, meu amigo, na terça-feira que vem a gente vai ter aqui uma votação que é do interesse da oposição. E aí a obstrução acabou. Quando foi do interesse da oposição, simplesmente a obstrução caiu, acabou. Ou leva a obstrução a sério, para não votar nada, nem do interesse do governo, nem do interesse da oposição, ou não vai acontecer nada. Cansei de ver esse discursinho dessa galera aí, de prerrogativa, de que tem que ter diálogo. Meu irmão, o Marinho, o senador, esqueci o primeiro nome dele, me digam aí, por favor. Rogério Marinho, né? Rogério, isso. O Rogério Marinho, num dia foi bater lá na porta do Barroso, no dia seguinte a PF bateu na porta do Ramagem, porra. Não tem mais diálogo, não tem mais conversa. O diálogo não funcionou, não vai funcionar. Esses caras teriam que ler um pouco mais de Olavo de Carvalho. E olha que eu li muito pouco. Mas eles teriam que ter um estofo político melhor. Porque a gente já está cansado dessa lenga-lenga, a gente está cansado desse discursinho, né? E que não leva a lugar nenhum. Ou a oposição toma vergonha na cara e faz logo alguma coisa concreta, ou é melhor, só para concluir mesmo assim, por exemplo... o discurso que o Marcel Van Hatten fez ontem valeu para ontem, valeu para a semana passada do caso Jordi e valerá para a semana que vem do próximo caso. Ou seja, ele não precisa fazer mais vídeo, ele não precisa ser mais um deputag, que é o deputado da hashtag. Ele precisa
guarda esse vídeo, na semana que vem ele bota de novo, porque ele vai precisar do mesmo vídeo, porque a conversinha é a mesma. Hoje em dia, não estou propondo diálogo. Não estou propondo diálogo, não. Eu estou propondo impeachment de ministro do STF, eu estou propondo impeachment do Lula, eu estou propondo. É isso que eu estou propondo. Aí eu vou puxar o lance do acordar assim, ó, que foi boa a tua chamada, nesse sentido do pragmatismo, e até peço perdão por estender ainda mais o assunto, mas pegando o pragmatismo da coisa, bloquear a pauta a esta altura. Assim, eu sei que a direita tem pouca coisa para fazer, lamentavelmente. Que quem decide, não adianta, é o fisiológico. Esse é que é o problema. A maioria, quem decide, é a fisiologia política. A direita não tem volume. E a essa altura, como as coisas estão, a depender do impacto que uma trava de pauta trouxer para o país, estende a perseguição. A maioria dos deputados de direita já tem inquéritos kafkafianos lá para ser perseguido, Didi. É muito simples de desarticular isso aí. Então, a esta altura, o movimento político precisa ter volume, precisa ser robusto. Por isso que eu tô batendo nessa história. Já que eu já sei que fisiológico nenhum vai se mover pelo certo, pelo correto, pelo belo, por prerrogativa, que se movam em defesa própria. É o último fio de conexão aí para dar volume. Porque a esta altura, no ponto em que nós estamos, sinceramente, eu não sei. Primeiro, não sei se a direita consegue travar a pauta, esse é o primeiro ponto, não sei nem se consegue volume para isso. Segundo, se conseguir, eu não sei quanto tempo consegue manter. Precisa ter adesão e volume. Se não, por isso que eu digo, se der alguma movimentação mais concreta de volume, um impeachment que avança, algo realmente mais sólido, ou uma manifestação pública, 350 deputados lá parados, não aceitamos a quebra de prerrogativa. Pode parecer bobeira, porque não é algo institucional, mas você vai ver se quando o povo vê gente que toma decisão se movendo, se a coisa não ganha corpo. Agora, realmente, de papinho não dá. E tá tão grave que nem o papinho eles fazem. O Lira ficou em silêncio com a violação do Ramagem, com a violação do Jordi, mas bastou o Lula cortar a emenda que já veio sinalização de que vai ter disputa com o Congresso. Validando, inclusive, a narrativa que o Lula precisa para fechar, né, para substituir o próprio Congresso. A lava emenda depende de fiscalizar como gastaram mal as emendas. E quando eles mostram que só se importam com as emendas, eles validam a narrativa que emenda a encrenca toda. Então, esse é que é o negócio. Eu também acho que esse discursinho bonito de palanque ganha visibilidade e tal, não sei o quê, e não vai para lugar nenhum. Agora, precisa entender, a direita está fazendo entendo que faz o que pode, como você me mencionou, já bloqueou e tudo mais. O que está faltando para ter alguma efetividade política? Movimentação fisiológica. Enquanto ela não acontecer, do ramo político dificilmente sai alguma coisa. Eu concordo contigo. Muito bem, meus amigos. No caso do Congresso, quando nós falamos aqui o Congresso se movimentar, é muito importante que nós saibamos que os nossos deputados da oposição, né, os deputados da oposição estão fazendo um ótimo, excelente trabalho, né? Nós não estamos aqui criticando o excelente trabalho que eles fazem, colocam, né, ali a sua fronte à frente dos trabalhos, querem fazer alguma coisa, só que nós temos dois covardes sentados na presidência um na presidência do Senado e um na presidência da Câmara dos Deputados. E esses dois estão travando o Brasil, né? Então, para o Brasil avançar e para o Brasil derrubar as tiranias, para que nós venhamos a conseguir derrubar as tiranias, esses dois covardes teriam que sair fora de cena, né? Mas vai demorar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou agradecer aqui os nossos superchats. Tá na tela aqui o Napoleão Júnior, ele doou um super sticker aqui, não falou nada. O Ariel, Deus, Pátria, Família e Liberdade, somente feras na bancada. E o Antônio também fez uma doação aqui e um superchat. Vamos lá. Didi, parece que nossos parlamentares não estão querendo sair da zona de conforto. Diz para eles assistir o filme Coração Valente. E aí tem outro superchat aqui do Formiga. Por causa dos que não desistem, que o regime ainda não se instalou. Exatamente. Essa bancada é exemplo, cada um à sua maneira, mas todos contribuindo. Tamo junto. E o Napoleão Júnior mandou um outro aqui e dessa vez ele comentou: nossos deputados têm que aprender com Daniel Silveira. É isso aí, meus amigos. Didi, você quer comentar alguma coisa aí? O rapaz te mencionou na mensagem? Não, pode seguir a pauta?
Ô, Robert, só, eu sei que o Caivano vai falar, só te diz uma coisa, não é só Lírio Pacheco não, hein? É muito cômodo responsabilizar a presidência. Eu quero lembrar que mais de uma dezena de pedidos de impeachment de ministro do STF com atrocidades foram enterrados sob a presidência do Senado de Davi Alcolumbre. Responsabilizou-se a figura de Davi Alcolumbre. Aí, Davi Alcolumbre foi afastado. Com ele, todas as mazelas que o Senado inteiro foi conivente. Aí ele foi esquecido e com ele as mazelas do mesmo Senado de Davi Alcolumbre, basicamente é o que está lá hoje. 27 cadeiras foram disputadas. As demais são as mesmas, é o mesmo Senado. Então é muito cômodo para os políticos que estão calados e quietos deixar o peso recair sobre Lírio e Pacheco. Não estou dizendo que eles não têm responsabilidade. Só estou dizendo que se 55 senadores pressionassem, publicamente, o Pacheco teria que pautar. Estou dizendo que se 350 deputados, os mesmos que assinaram a prisão do Daniel Silveira, pressionassem, o Lira teria que se mover. Então não adianta só reclamar das presidências, não. Isso oculta a real responsabilidade do Congresso, que tem 513 deputados e 81 senadores. Não dá para deixar só nas costas dos dois, não. Eles podem até estar errados, mas só conseguem permanecer nessa posição porque o resto está calado e conivente. Caminhando para o matador. Doutor Caivano, para concluir, a gente ir para a próxima pauta. Perfeito, vou tentar ser sucinto. O Diogo até me deu a deixa, e alguém que comentou sobre o Daniel Silveira acaba me dando essa deixa também. Eu sempre digo que eu sou um defensor desses paladinos aí do nosso lado, né? Esses deputados, e a gente precisa lembrar que vários deles são deputados de primeira viagem. Inclusive o Didi falou o nome de um que não é deputado de primeira viagem, está no segundo mandato. E eu vou até concordar com ele, tá se parecendo muito um deputeg, né? Um deputado de redes sociais, porque fala grosso, fala também no púlpito lá, bem grosso, mas efetivamente eu não consigo vislumbrar absolutamente nada que ele tenha feito. Inclusive, foi alguém que eu tive o prazer aí, não deixou de ser um prazer, de dialogar e dizer, a gente já está em ditadura. Não é porque o Congresso funcione que você não esteja numa ditadura. Agora, tem que lembrar exatamente isso que o Diogo trouxe agora. Isso não foi feito neste momento, nesta legislatura. O problema começou na legislatura passada, quando eles entregaram a cabeça de João Batista para Salomé numa bandeja. Eu estou dizendo Daniel Silveira foi entregue pelos próprios deputados numa bandeja para o STF. Agora, eu quero dizer aqui, lembrar uma frase de Winston Churchill, né? Quando eu já falei sobre isso, mas vou repetir. Quando Winston Churchill ficou sabendo que Neville Chamberlain foi lá para a Alemanha no finalzinho de 1938, começo de 39, acompanhado do pai de JFK, o Kennedy Sr., que era embaixador dos Estados Unidos, e ambos voltaram com um papelzinho de pão que Chamberlain abanava, né, em praça pública, dizendo, olha aqui, a assinatura de Hitler, eu fiz um pacto de não agressão. Bom, quero lembrar que você não faz pacto com o capeta, você não faz pacto com nenhum ser diabólico, demoníaco, porque ele não vai respeitar. Será que eu preciso desenhar? Pois bem, Churchill disse a eles, entre a guerra e a desonra, vocês escolheram a desonra, e agora terão a guerra. É disso que se trata, é disso que nós estamos falando aqui. Eles escolheram lá atrás a desonra de fazer um acordo com seres demoníacos. E agora estão angariando a guerra. A parte injusta disso é que nós estamos cobrando pessoas que foram eleitas numa direita que estava amadurecendo e se reerguendo, e estamos cobrando deles, como se eles tivessem que resolver o problema. Não estou tirando a responsabilidade deles. Eles precisam aprender que nós temos que ter, como dizia Nelson Rodrigues, a audácia dos cafajestes. Pois bem, meus senhores, a audácia dos cafajestes, neste momento, é usar o regimento para tirar Pacheco e Lira. É disso que nós estamos falando. Eles, neste momento, são, sim, os grandes culpados pela inércia do Congresso. O Pacheco acusar Valdemar da Costa Neto de que o problema de não termos avançado com a questão de você diminuir a possibilidade das liminares, por exemplo, do STF, não é só uma falácia, é uma ignorância completa, porque isso está lá no Senado aprovado e passou para a Câmara e está na mão do Lira. Eu pergunto, o que o
Valdemar da Costa Neto pode fazer com o Lira? Vai lá bater nas costinhas dele e falar, põe em votação isso aí? Há muito mais coisas por trás disso que a gente precisa entender. Como diria, né, um tal de Shakespeare aí. Há muito mais mistérios entre o céu e a terra, ou entre o Congresso, o STF e o Executivo, do que sonha aqui a nossa vã filosofia. Eu não posso dizer que eu seja ufanista, eu não posso negar a realidade, senão eu vou me tornar um esquizofrênico, mas eu continuo acreditando que muitos desses parlamentares estão trabalhando. Eu tenho provas. Eu falei com um parlamentar. Vocês já viram em algum recesso parlamentar alguém voltar para Brasília? Pois bem, vários deles voltaram. Agora, infelizmente, o Didi tá certo, né? Mourão e Marinho, ó, dava até dupla sertaneja, baterem na porta de Barroso para fazer acordo. De novo, Churchill estava certo e parece que essa parte da história eles não estudaram. Que maravilha, hein? O debate hoje está acalorado, muito bom. Eu quero saber a opinião de vocês que estão no chat. Coloca aí no chat se vocês estão gostando da bancada, estão gostando do assunto aqui. Realmente, o debate está sendo muito promissor. Deixa eu agradecer aqui o Márcio Zaroni pela doação. Muito obrigado, Márcio. Eu só não vou poder colocar na tela, tá? Porque senão pode dar problema aqui pra gente. A gente não pode dar certas opiniões, não podemos jogar aqui na tela, mas eu agradeço. E você que está em casa, que puder ajudar o jornalismo independente do Fator Político BR, tá aí na sua tela, fatorpoliticobr@gmail.com, é a chave Pix aqui do canal e também tem o QR Code. Se você puder mandar um superchat, nós lemos aqui no ar para você e você participa da nossa transmissão, tá bom? Então vamos seguindo para a próxima pauta. José Dirceu está de volta. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, expressou seu apoio à possível candidatura à reeleição do presidente Lula em 2026 durante uma entrevista à CNN Brasil na noite da última quarta-feira. Segundo ele, o objetivo é que o governo Lula governe por 12 anos. O projeto de poder para aparelhar tudo que ainda falta vai durar 12 anos. É isso que Dirceu quis dizer? Aí eu já passo a bola aí para o nosso querido Diogo Forjas para já comentar sobre essa fala aqui do Dirceu. O Lula não era contra a reeleição? Diogo? Perdão, estava com barulho aqui, eu precisei segurar um pouquinho. Olha, okay. Eu quero, antes de qualquer coisa, né, acrescentar aqui o seguinte: não há lealdade entre os desleais. Eles ainda não entenderam isso. E outro ponto, os caciques políticos têm poder para mudar o cenário, sim. Claro que não só o Valdemar da Costa Neto, mas os outros têm sim. Eles têm poder de criar pressão de bancada. E pressão de bancada muda tudo. Pode mudar, inclusive, o comportamento de Lírio Pacheco. Tem poder, sim. Eles só precisam entender que, seja lá qual for o acordo que fizeram com desleais, não há lealdade entre os desleais. Ponto e basta. Em relação ao Zé Dirceu falar sobre o regime para 12 anos, voltamos ao ponto da questão anterior. Eles estão trabalhando para a reestruturação, mas isso é muito claro. A reforma tributária muda a forma como se distribui impostos, tanto na cobrança quanto na devolutiva dos impostos. Eles estão mudando a forma como se distribui emendas. Então, são ferramentas que passavam pelos caciques políticos e que vão deixar de passar. O cara lá na ponta não negocia mais com o partido, vai negociar direto com o regime. Eles estão enfraquecendo a economia, o que favorece a criação de oligarquias, controle dos setores produtivos, controle majoritário dos setores produtivos, e evita a concentração de recursos na sociedade, que pode gerar corrupção de baixo para cima, que pode corromper o regime. Eles estão replicando o modelo do Partido Comunista Chinês em todas as áreas, seja através de alterações formais, como a reforma tributária, que na verdade é uma reforma de Estado, seja na criação de ferramentas persecutórias, como estão fazendo agora, seja com um planejamento extenso para supressão de lideranças políticas, que é o que está em curso. Veja, só nesse ano, 19 militares do Partido Comunista Chinês, lá da China, foram presos por corrupção. Essa é a desculpa oficial para tirar quem incomoda, ainda que seja do próprio regime. Então vou voltar nesse ponto, é disso que trata. Quando ele fala que pode durar 12 anos, pode durar muito mais do que isso. Quer dizer, se os planos deles dão certo, uma vez que eles
reformularem o funcionamento da política. Fisiologia é o funcionamento da política. Hoje a política funciona através de caciques políticos, que têm os contatos do aparelhamento no judiciário, nas instituições todas, nos fiscais, que têm aparelhamento na imprensa, quer dizer, pessoas que eles conhecem, têm contato, concentram interesses. Então, tem os contatos com os empresários, tem acesso ao fluxo de grana para a eleição, tem acesso ao fluxo de grana que volta para os municípios e por onde escoa a corrupção do país. As emendas vão para onde? Estados e municípios. Então, quem faz esse meio campo, quem tem essas conexões, são as lideranças políticas. Isso funciona através do regramento formal, como funcionam os impostos, as votações, as bancadas, etc. E a linguagem informal, que é a parte da fisiologia política que o cidadão comum desconhece. Como os políticos pensam, funcionam, operam e os objetivos que têm. O PT está mudando esta estrutura. Já prepara as principais mudanças. Então tem potencial para ficar muito mais do que 12 anos se ninguém fizer absolutamente nada. Esse que é o negócio. Eles estão mudando a forma de fazer política, formal e informalmente. E para consolidar esta mudança, precisam se livrar das velhas peças, para que não tenha articulação prática, pragmática nenhuma. Esse é que é o negócio. Então, o que ele diz é claro que é verdade. Tem um potencial enorme. E eu acho que esses pormenores, a Michelle, o fulano Beltrano, falar em eleições, me perdoe a honestidade, a clareza a cristalina do ar puro. Me parece... Eu acho que às vezes a gente avaliar a questão eleitoral nessas circunstâncias, eu não sei como qualificar. Por quê? Porque nós temos um resultado eleitoral do cara que tem 60 milhões de votos e que não põe 5 mil pessoas ao vivo. Esse que é o negócio. Não põe. E quem vai conduzir o processo eleitoral? As mesmas pessoas. As regras são as mesmas. As urnas são as mesmas. Então, com a mesma receita de bolo de chocolate, eu estou esperando fazer uma torta de frango? Difícil. Então, eu acho que o problema é maior e antecede eventuais avaliações de questões eleitorais. Há um projeto de regime declaradamente em curso, com várias ações declaradamente persecutórias. E isso é que precisa ser encarado pelo Congresso Nacional. Quando eu digo Congresso, não são os deputados de direita, que fazem o que podem, na medida do possível. Volto a bater na tecla. Os fisiológicos ainda não entenderam que eles não estão no novo projeto de Brasil do PT. Não estão. Eles precisam entender de uma vez por todas que eles não fazem parte do clube e jamais farão. Talvez aí a gente consiga movimentar alguma coisa. Talvez aí os caciques despertem para a vida. O processo do Temer está reaberto. Vocês acham que vai parar nele? Ninguém entendeu ainda? Enfim, vou bater nessa tecla sempre que possível. Toda vez que falar de regime, de projeto de poder, é isso que está em curso, para todos os lados. E quem pode, por enquanto, mudar o andamento das coisas sem consequências mais turbulentas para o país são os fisiológicos, que o juiz de direito já faz o que pode. E os de esquerda estão muito bem acomodados, muito bem, obrigado, por enquanto. Quem tem que se mexer é a fisiologia. É nela que o PT está batendo. De novo. O resto é fumaça. Excelente. Deixa eu só agradecer aqui os 2 superchats que chegaram agora. Do Júlio Kid. Parabéns a todos. Ótima live. Vocês são as vozes de todos os patriotas. Um abraço para meu amigo Didi. Tamo junto. E o outro, Antônio Marcos. Senhores, todos nós da direita precisamos urgentemente apoiar o nosso partido puramente conservador que está sendo criado pelo Bernardi, né? O César Romero colocou assim, ó, bancada de primeira grandeza, belo debate. Ida Temperos e Sabores mandou um super stick e não quis mandar mensagem nenhuma. Eu agradeço a todos vocês que estão participando conosco aqui da transmissão, tá bom? E ainda nesse assunto, para passar para os nossos queridos da bancada, vamos lá. Dirceu alertou ainda que não subestimaria Michele Bolsonaro como candidata a presidente. Vale lembrar que recentemente em uma live com José Genuíno, né, uma militante falou em destruir a Michele Bolsonaro. Será que eles já estão prevendo 2026, doutor Caivano? Olha,
O Diogo tem toda a razão. A questão do Dirceu, ela é extremamente emblemática. Ele é alguém que entende o Brasil. Eu só penso que tem gente muito mais poderosa que não mostra a sua face, que ninguém conhece. Entendedores entenderão, né? Agora, a gente não pode ficar acreditando que só por isso, eu vou sempre bater nessa mesma tecla, que somente por isso, então, eu não vou fazer nada. Na verdade, a direita precisa aprender só uma lição simples. Não vou ficar continuando a perguntar ou tentar imaginar ou, né, me expor aqui, refletir quanto aos meus desejos, o que eu espero da vida, o que eu espero da nossa direita. A pergunta é outra. É o que a vida espera de mim. O que o Brasil espera de mim. O que a direita espera de mim. E eu me levantar e dar o primeiro passo. Ocorre que, infelizmente, nós ainda não entendemos que a maldade não tem limites. E nós estamos enfrentando o mal. E o José Dirceu é um desses representantes. É aqueles seres diabólicos, demoníacos que eu falei, com os quais você não deve fazer acordo. Fizeram um acordo lá no passado. E ele está livre da cadeia. É isso que o amadurecimento da direita precisa finalmente entender e de maneira definitiva, peremptória. Caso contrário, a gente vai estar sempre que nem rato na manteiga, patinando e não vai conseguir sair de dentro da embalagem. A grande questão em relação ao José Dirceu é que a gente precisa ouvi-lo. E parece que a gente só ouve aquela questão inicial que você colocou, Mário. Vão ficar 12 anos no poder. Não vão, porque não tem 12 anos para eles ficarem no poder. É isso que a gente precisa entender. E eu não estou sendo nem otimista, nem ufanista. Eu estou sendo realista. O globalismo está sucumbindo no planeta. E ele está sucumbindo porque a principal força aqui na América do Norte já está sucumbindo. Ninguém vai comentar o que aconteceu em relação às fronteiras lá no Texas? Ninguém vai comentar sobre o fato do governador ter se sobreposto à decisão da Suprema Corte americana? É uma lição. A gente precisa aprender a ler os sinais. Eles podem bradar, eles podem gritar, mas o fato é que os dias deles estão contados. O que a gente precisa é entender definitivamente que pode acontecer um impeachment, sim, mas não existe impeachment sem povo na rua. Eu acho que já passou da hora. Chega. Excelente, excelente. Deixa eu agradecer mais uma doação que chegou aqui, Renan Magalhães. Muito obrigado, Renan.